Oi pessoal do sétimo, a aula de hoje é de geografia, tá? E vamos estudar sobre as características naturais do Brasil, clima e vegetação. Então, basicamente, nessa aula de hoje vamos falar sobre clima e vegetação, ok? Então, para começarmos a aula, quero que vocês façam a leitura, tá? Uma leitura antes da explicação da página 50, 51, tá? Para depois vocês estarem resolvendo a página 52, ok? Então, pausa o vídeo agora e vamos fazer a leitura. Bom, esperando que vocês pausaram o vídeo e fizeram a leitura sobre as características, né, do Brasil, com relação às características naturais do Brasil, vai ser influenciada bastante sobre o clima e a vegetação, né? A diversidade das paisagens naturais do Brasil, eles vão ser influenciadas bastante pelo clima e pela vegetação, tá? Então, vamos pegar agora a questão do clima, ok? Bom, o clima, né, os fatores climáticos que contribuem tanto para essa diversidade na nossa paisagem, eles, né, a maior parte, né, está localizado na zona tropical, ok? Então, a maior parte do nosso território, né, do território brasileiro, ele está localizado na zona tropical, né? Por isso que os climas quentes, por isso que o Brasil, né, predominantemente é quente, né? Nós temos um clima quente, ok? No entanto, é importante lembrar, né, que o clima é influenciado por uma série de fatores naturais. Então, o nosso clima ele vai estar sendo influenciado por alguns fatores naturais. Por mais que nós estejamos na maior parte, né, do território do Brasil, esteja numa área tropical, né, mesmo assim, e predominantemente vai ser um país quente, mas vai ter alguns fatores naturais que vai influenciar também no clima, né? Percebemos que algumas regiões do Brasil vai ter climas diferenciados, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, por mais que estejamos, né, na parte tropical, nosso território esteja na área tropical, nosso clima ele vai ser predominantemente quente, porém vai criando, tendo características diferenciadas, né? Essa característica ela pode ir variando e mudando de acordo com a região, por fatores naturais, ok? Então, a influência que pode influenciar o clima, né? São 7 fatores naturais. Quais seriam esses fatores naturais? Seria o relevo, que já estudamos, né? O relevo é a latitude e a proximidade do mar e as massas de ar, tá? E também temos a influência do homem no clima, né? Então, o clima ele pode ter alterações por questões de intervenção humana, que seria por causa da indústria ou dos automóveis, né? A grande concentração de indústrias e de automóveis pode causar as chamadas ilhas de calor, né? Essas ilhas elas vão estar localizadas nos grandes centros urbanos pelo fato daquele local ter um índice de poluição maior, enfim. E aí pode gerar essas ilhas de calor que vão alterar no clima, né? Como já disse, vai superaquecer o clima daquele determinado espaço, ok? Mas especificamente vamos entrar mais no assunto sobre as massas de ar, tá? Então vamos ver, já que estamos falando sobre as características do clima
brasileiro, né? E como, por mais que estejamos na parte tropical e o nosso país a temperatura predominante seja quente, né? Porém, cada região vai ter suas características climáticas, né? Então, a natureza, né, por fatores naturais, cada região vai ter questões específicas com relação ao clima. Então, vamos ver agora as massas de ar. Bom, essas massas de ar, elas influenciam bastante no clima de cada região. Então, as massas de ar, elas são regionais, tá? Elas têm seu ponto de origem em determinado local, tá? Em um local específico, ok? Mas elas podem se movimentar, né? Por causa do ar, né? Onde ela é formada, essas massas. Com isso, o ar, né? Ele pode movimentar essas massas, fazendo com que elas se desloquem para outras regiões, ok? Essas massas de ar, né, por causa da pressão atmosférica, um dos fatores também, a pressão atmosférica, faz com que essas massas de ar se desloquem, ok? Então, essas massas de ar, elas são formadas, né, de pressão, umidade e temperatura, ok? Preste atenção. Pressão, umidade e temperatura. Essas são as três características que é formada essas massas de ar, tá? Bom, esses 3 pontos é importante para entendermos que no Brasil existe 5, vamos dizer assim, 5 massas de ar, elas estão influenciando no território brasileiro, tá certo? E aí, como falei, elas vão se deslocar de acordo com a pressão atmosférica, ok? Beleza? Elas têm um ponto de origem, esses pontos de origem são em determinadas regiões e a partir da pressão atmosférica, ela acaba se deslocando para outros lugares, ok? E influenciando no clima desses lugares, dessas outras regiões. Elas mantêm o seu fator de origem, então se ela nasce em um lugar que é frio e ela se desloca para outro lugar, então ela leva consigo essa sua característica do seu local de origem, que é frio. Então, se ela nasce no ponto frio, se o seu ponto de origem é no lugar frio e ela se desloca para outra região, tá? Por causa da pressão atmosférica, então ela vai levar consigo essa sua característica original, que é fria. Então, ele vai levar a massa de ar fria, vai para essa outra região e, consequentemente, essa região vai ganhar essa característica de um ar mais frio, né? A temperatura, o clima vai ser mais frio, beleza? Compreendido? Bom, agora vamos, para entendermos essa siglazinha, MEA, MEC, MTC, MTA, enfim, aqui temos 5, né, que são as 5 que são predominantemente, né, que elas atuam sobre o Brasil. Então, é importante vocês observarem a página 52, beleza? Bom, na página 52, aqui temos um quadro, vai falar características das massas de ar que atuam sobre o Brasil. Vamos ter massa de ar, né? E aí vamos ter as 5 massas de ar. Vamos ter a massa equatorial continental, que é MEC. Vamos ter a massa equatorial atlântica, que é MEA. Vamos ter a massa tropical continental, que é MTC. Vamos ter a massa tropical atlântica, MTA. E vamos ter a massa polar atlântica, MPA. Bom, para entendermos, são 3 letrinhas, né? Vamos fazer como a MPA. Temos MPA, tá ok? MPA. São 3 letrinhas. O M será a massa, tá? O P será a temperatura, tá? Então, esse P pode ser P, T ou E, né? Vai depender da massa. Tipo, na massa equatorial continental, vamos ter o M da massa,
o E do equatorial, né? Então, o E será a temperatura e vamos ter o C, que será a característica que ela é, se ela é úmida ou seca, tá certo? Então, a primeira letrinha, o M sempre vai ser massa, né? Sempre vai ser a massa. O E, o T ou P, né? Que pode ser, o E pode ser equatorial, o T pode ser tropical ou o P que pode ser polar. Essa segunda letrinha significa a temperatura, tá certo? Se ela é polar, ela é fria, certo? Se ela é tropical, então ela vai causar mais chuvas. E cada letrinha dessa vai ter uma característica que eu vou explicar daqui a pouco. Vou dizer mais ou menos, vou falar para vocês o que cada um significa, tá? E o AC, que pode ser continental, né, ou atlântica, ela vai dizer se essa característica ela é úmida ou seca. Ok? Entendeu? Vocês entenderam essa parte? Se não, pausa o vídeo, vai no PV de Tia, me explica essas 3 letrinhas que eu não entendi. Mas só pra você botar na cabeça. Vamos lá. MPA, tá? MPA. Então, MTA, na verdade. Vamos criar uma siglazinha. MTA, massa, temperatura, né? E o A que pode ser da característica, se ela é úmida ou seca. Então, MTA, massa, temperatura, a massa né? A temperatura, qual temperatura ela vai ter, ela vai influenciar nessa região. E A que vai ser a umidade ou se ela é úmida ou seca, tá? A vai ser a característica dela. Bom, é a massa equatorial continental, né? Essa primeira aqui, ó. A massa equatorial continental, a massa vai ser M. Equatorial, o E, né? MEC. O M é de massa, o E é de equatorial e o C é de continental, tá? As características, ó, massa de ar quente formada no interior do Amazonas. Então, essa massa, ela é de ar quente, né? Equatorial. Esse E já vê que está próximo da linha do Equador. Vocês se lembram disso? Que lugares próximos da linha do Equador são lugares mais quentes. Quanto mais perto da linha Equador, mais quente o local é. Então, é uma massa de ar quente, por causa que o E é de equatorial, e o equatorial já dá esse sentido de quente, né? Formada no interior da Amazônia. Então, ela é formada nas regiões do Amazônia, né? Da Amazônia. Apesar de ser continental, é uma úmida devido à intensa evaporação causada pela radiação solar sobre a vegetação densa e úmida da floresta. Então, a floresta amazônica ela é conhecida por ter muitos rios, então ela é um local muito úmido, tá? E por ser quente, né, acaba tendo essa questão, a água acaba evaporando, né? A água passa daquele processo líquido, né, e ela passa a se tornar vapor, porque até a água, o Amazonas é conhecido por ter um dos maiores rios flutuantes, porque a água, né, ela está toda concentrada em cima, em forma de vapor. Então, por causa, né, do calor, né, por a Amazônia naturalmente estar localizada perto da linha do Equador, essa água acaba sendo evaporada, né? Então, a radiação fala sobre a vegetação densa e úmida da floresta. Então, já sabemos que ela é uma massa, né, que é quente e úmida ao mesmo tempo, tá? Elas são, ela tem características úmidas e quente, tá? Então, ela é homogênea, tá? Então, é importante você entender. E elas têm característica homogênea, mas em certo ponto elas podem, né,
Enfim, mudar essa característica. É importante entendermos também que elas têm tanto a questão, né, o tamanho, a espessura, tanto horizontal em quilômetros como vertical, que seria em milhas, né, para a gente entender a dimensão, como funciona essa massa de ar quente. Então, a característica dessa massa seria: durante todo o ano é responsável pelo forte calor e pelas chuvas no norte, noroeste do Brasil. Durante o verão atua no centro-sul e até em algumas partes do sul do país. Então, essa massa de ar quente, ela acaba se deslocando, né, com características de calor e de chuva, né, no norte para o noroeste do Brasil. Então, se vocês observarem bem, MS, então vocês observarem bem o mapa, ó, aqui ó, MSC, aqui ela, tá vendo? Essa setinha aqui, ó, tá mostrando para onde ela está se deslocando, onde essa massa de ar quente e de chuva está deslocando. Então vocês têm que olhar para essa tabela, né, e analisar no mapa. Então essa massa de ar, né, que ela se origina no Brasil, ela tá se deslocando para diversas regiões. Então ela é responsável pela chuva em algumas regiões do Brasil e por o calor nessas regiões, tá? Então, se vocês verem, aqui são as regiões, ao noroeste do Brasil durante o verão. E durante o verão, atua no centro-sul e até em algumas partes do sul do país. Então, vocês têm que ver que durante, né, o sul, né, durante o verão, ela atua em determinadas regiões e durante o inverno, ó, tá vendo aqui? Durante o inverno, ela vai atuar, ela vai mudar a sua direção. Então, vocês têm que observar. No verão, ela vai vir mais pro centro, né, do país. E durante o verão, durante o inverno, ela vai mudar a sua direção. Então, vocês têm que prestar atenção nesse detalhe, né? Inverno e verão. É a massa equatorial atlântica, que é o MEA, né? Ela é quente e úmida, pois se origina sobre o Oceano Atlântico na região equatorial. Então, ela é quente e úmida, ela também tem essa característica, mas o E significa que ela tem origem, né, equatorial, então quer dizer que ela é perto ali, né, tem essa característica quente, equatorial é a temperatura, então ela vai ser quente, né, e úmida, pois tem origem no Oceano Atlântico na região equatorial. Então, o ar, que será a característica, se ela é úmida ou seca, né, vai ser, no caso, ela vai ser úmida porque ela vai estar sendo formada sobre o Oceano Atlântico. É o MEA. Aqui ela, no inverno, MEA. Tá vendo? Ó, ela é formada no Atlântico, tá vendo? O seu ponto de origem no Atlântico. Sabemos que aqui passa a linha do Equador, então ela é próxima à linha do Equador, então ela vai ser quente e úmida pelo fato que ela está localizada no Oceano Atlântico, né? Então ela vai ter essa característica, ela vai ser úmida, né? Temos também a massa tropical continental. Ela é quente, seca, forma-se próximo do Trópico de Capricórnio, na América do Sul, né? Então, ela é uma massa continental, porque ela se forma, né, ela se forma pelas proximidades do continente, né? Ela é, no caso, ela é seca, porque ela se forma, né, no continente, ela não se forma em um lugar que tem uma certa umidade. Então, a massa tropical, ela vai ser quente e seca também. Suas características atuam ocasionalmente no sul e no sudeste do Brasil, provocando temperaturas elevadas e baixa umidade.
Temos a massa tropical atlântica, originalmente é úmida, pois se forma sobre o Oceano Atlântico, a MTA. MTA, ó. Ela vai ser úmida, porque ela se forma no Atlântico, tá? Então, ela vai ser um A. Então, ela vai ser úmida, tá? Porque ela se forma no Atlântico. Se ela fosse uma massa continental, então ela seria seca. Mas ela é uma massa úmida, porque ela se forma no Oceano Atlântico. Então, esse T vai dar característica da temperatura dela, ok? Vamos lá, para as suas características. Ó, causa chuvas nos locais onde atua. No inverno, instala-se sobre o centro do Brasil. No inverno, ela se instala, então, no inverno, ela se instala no centro do Brasil. Tá vendo aqui a direção para onde ela vai? A setinha, observa essa setinha. E no inverno, ela se desloca, né? No centro do Brasil, onde perde sua umidade, torna-se seca e estável. Então, é importante a gente observar isso aqui, ó. Ó, causa chuvas nos locais onde atua. No inverno, instala-se sobre o centro do Brasil, onde perde sua umidade. Torna-se seca e estável, impedindo a chegada dos ventos úmidos capazes de trazer chuva. Por isso, os invernos são secos em grande parte do interior brasileiro, especialmente no centro-oeste. Então, ela perdeu, no caso do inverno, ela perdeu essa característica original. Ela deixa de ser úmida e passa a ser seca, né? Então, a massa polar atlântica, que é MPA. O P vem de polar, né? E Atlântica vem, né, do Atlântico Sul. Ó. Forma-se sobre o Oceano Atlântico Sul, próximo à Patagônia, na Argentina. Então, ela forma-se na Patagônia da Argentina, né? Ela é a MPA. Ó, MPA. Tá? Então, ela se forma assim numa parte fria, que é no polar. Então, consequentemente, ela vai levar massas de ar frio para essas regiões, né? A característica de ar fria e seca. Porém, a medida, ela é seca porque ela surge no continente, tá? Então, à medida que circula pelo oceano, torna-se úmida. Então, quando ela se circula pelo oceano, ela vai se tornar úmida. Quando chega ao território brasileiro, provoca frentes frias que ocasionam chuvas seguidas de queda na temperatura nos lugares por onde passa. Okay? Bom, pessoal, a aula foi essa, tá? Eu só quero que vocês leiam a página 53, que é para que vai ser uma página que eu vou adentrar só a próxima aula, tá? Mas para vocês fazerem uma leitura antecipada, tá? E sobre que pode dar um complemento no conteúdo e resolver a página 54, que é sobre o texto. Vai ter um texto e vocês vão estar resolvendo ela, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Um beijo e até a próxima.